Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar em um ativo extremamente versátil e importante para a saúde das nossas células, o Sodimax. Recebemos muitas perguntas de profissionais da saúde, prescritores sobre Sodimax, então nós preparamos esse material para esclarecer as principais dúvidas. Se você busca um aliado eficaz para síndrome metabólica, celulite, lipedema e outras condições relacionadas ao estresse oxidativo, esse vídeo é para você. Para começar, vamos ao básico. Vamos começar com esta pergunta. Essa é uma excelente e pertinente pergunta. A superóxido dismutase, ou simplesmente SOD, como é bastante conhecida, é uma das enzimas antioxidantes mais importantes e poderosas do nosso organismo. Pense nela como a nossa primeira e mais potente linha de defesa contra o estresse oxidativo e os danos causados pelos radicais livres. Enquanto muitos antioxidantes, como a vitamina C, neutralizam um radical livre e se esgotam, a SOD atua como uma verdadeira usina de neutralização, capaz de converter milhões de radicais livres em compostos menos danosos, sem se desgastar no processo. Ela é fundamental para proteger nossas células, nosso DNA e manter o equilíbrio do nosso organismo. E é aqui que o Sodimax entra com um diferencial gigantesco. Ele é uma fonte natural e super concentrada de SOD, extraída de uma planta chamada Rosa Roxburgh, conhecida como a rainha da SOD. Com Sodimax, conseguimos entregar ao corpo uma dose altíssima dessa proteção, com a maior concentração do mercado, para combater de forma eficaz as condições que são agravadas pelo estresse oxidativo, como a inflamação crônica, a celulite e o lipedema. E falando em diferencial, vamos à segunda pergunta. Divulgamos Sodimax como um pool fitoquímico porque ele é muito mais que simplesmente uma SOD, uma superóxido dismutase isolada. A palavra fitoquímico significa simplesmente os componentes químicos da planta. E o Sodimax é exatamente isso, um complexo rico e sinérgico de ativos extraídos diretamente da Rosa Roxburgh. Nosso processo de extração é totalmente limpo, sem químicos e foi desenvolvido para preservar a planta de forma integral. Isso significa que além da SOD, o Sodimax carrega consigo um verdadeiro pool de outros ativos que trabalham em perfeita harmonia. Estamos falando da vitamina C, polissacarídeos, triterpenos e polifenóis. Essa combinação é que chamamos de efeito sinérgico. Cada componente potencializa a ação do outro, tornando o resultado final muito mais potente e eficaz do que se usássemos somente a SOD. Portanto, quando falamos em pool fitoquímico, estamos destacando que Sodimax oferece uma solução completa e multifacetada que a natureza sabiamente criou e que nós conseguimos extrair. Fica claro assim que não é um ativo comum. E isso nos leva a uma pergunta crucial. O Max no nome de Sodimax representa a máxima potência, a máxima concentração e a máxima sinergia. Não basta ser apenas uma fonte de SOD para ter resultados impactantes. É preciso ser Max, é preciso ser maximizado por este pool de fitoquímicos. Primeiro, falemos da máxima concentração. Sodimax possui 20.000 unidades por grama de superóxido dismutase, o que é uma alta concentração de SOD. Isso garante que uma pequena dose garanta terapêutica eficaz para combater os danos do estresse oxidativo. Segundo, o Max se refere à máxima sinergia. Como mencionamos, ele é um pool fitoquímico, não é somente SOD. É a SOD potencializada por vitamina C, polifenóis, triterpenos, polissacarídeos, todos da mesma fonte natural. E essa combinação integral faz com que a atividade antioxidante e anti-inflamatória seja muito superior. Portanto, o Max significa que você está consumindo ou prescrevendo o que há de mais completo e potente em terapia com SOD. É a garantia de um resultado superior. Agora que entendemos o que é o Sodimax e o seu poder, vamos falar um pouquinho da prática clínica. E o que gera mais interesse é a celulite e o lipedema. Os prescritores estão adotando o Sodimax para tratar lipedema e celulite porque ele age na raiz do problema. Hoje a ciência já comprova que existe uma relação muito forte
entre a inflamação crônica e o estresse oxidativo, com o desenvolvimento e a piora tanto da celulite quanto do lipedema. Esse desequilíbrio no organismo leva à proliferação de células de gordura, ao inchaço e à fibrose, que é aquele endurecimento do tecido que leva ao aspecto de casca de laranja e à dor. O Sodimax combate isso em duas frentes principais. Primeiro, ação antioxidante e anti-inflamatória. Ele modula vias inflamatórias importantes como a do NF-κ-beta e reativa as defesas antioxidantes naturais do corpo. Na prática, ele desinflama o tecido. E em segundo, a modulação do metabolismo. Ele também ajuda a regular o metabolismo dos lipídios, minimizando o acúmulo de gordura naquelas áreas problemáticas. Sobre os relatos, o que temos ouvido dos profissionais é extremamente animador. Eles relatam que os pacientes não só percebem uma melhora na aparência da pele e na redução das medidas, mas também comentam uma redução significativa da dor, do inchaço e do peso das pernas, característico do lipedema. O Sodimax se tornou uma peça-chave porque, ao invés de tratar somente os sintomas, age na causa fisiológica do problema. Uma outra pergunta é se Sodimax só pode ser prescrito em cápsulas. A resposta é que Sodimax é possível de ser manipulado em uma variedade de formas farmacêuticas, porque ele é um componente solúvel, então pode ser prescrito em cápsulas, em sachês para ser diluído na água e associado também com outros ativos. E além da celulite e do lipedema, onde mais Sodimax se encaixa? Embora a aplicação em celulite e lipedema seja fantástica, Sodimax também se encaixa no tratamento da síndrome metabólica e das desordens a ela associadas. O estresse oxidativo e a inflamação crônica são a base de muitas doenças. O Sodimax atua diretamente nessa base, ajudando a reduzir a glicemia, modular os lipídios, triglicerídeos e colesterol, reverter a desbiose intestinal e mesmo combater a gordura no fígado. Além disso, tem eficácia em disfunções dermatológicas, como melasma, acne, envelhecimento da pele e também para retardar o aparecimento dos cabelos brancos. Basicamente, qualquer condição que tenha o estresse oxidativo como base pode se beneficiar da ação poderosa do Sodimax. Vamos aprofundar um pouco mais nos detalhes técnicos para os prescritores que gostam de saber sobre o mecanismo de ação. De forma geral, o mecanismo de ação do Sodimax é complexo e envolve muitos alvos. Primeiro, ele equilibra o estresse oxidativo, mas ele vai além. O Sodimax consegue, por exemplo, inibir a enzima alfa-amilase, que ajuda a reduzir a absorção de carboidratos e, consequentemente, a glicemia. Ele também atua em alvos genéticos importantes. Ele aumenta a expressão dos receptores de LDL, ajudando a limpar o colesterol ruim da circulação. Ao mesmo tempo, ele reduz a expressão de genes ligados à produção de gordura. É como se ele desligasse o interruptor que manda acumular gordura e ligasse o interruptor que a elimina. E, finalmente, ele modula a desbiose intestinal, otimizando a saúde metabólica. É uma ação realmente completa e inteligente no nível celular e genético. E, por último, mas não menos importante, vamos falar um pouco sobre a segurança de Sodimax. A segurança é sempre prioridade. O Sodimax ele é extraído de uma forma limpa e é muito bem tolerado, sem contraindicações descritas. E além disso, ele é um produto livre de glúten. E assim chegamos ao final do Inove Responde sobre Sodimax. Espero que tenhamos esclarecido porque Sodimax é uma ferramenta tão poderosa e versátil na prática clínica. Se você tem mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima. Tchau!